Graça e paz, queridos. Vamos ainda mais um momento de meditação. Se você está com a sua Bíblia, vamos começar a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, começando no versículo 41, onde está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Temos aqui um momento precioso de oração. Enquanto Elias orava, estava pedindo chuva, ele percebeu em seu espírito alguma coisa que ele não podia ver com os seus olhos. Com os olhos naturais ele não podia ver. Mas ele sabia que tinha que acontecer porque Deus falou. Lembra do momento quando Deus disse para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, a seu rei e a seus valentes. Mas Josué precisava de uma estratégia. Assim, Elias aqui, ele percebia no coração dele algo que não estava acontecendo do lado de fora. Então, ele manda o seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Lógico que a resposta era negativa. Do lado do mar ou fora do mar, era tudo menos chuva. Então, a resposta foi negativa. Não vejo nada. Elias continuou crendo, porque Deus havia falado: eu trarei chuva sobre a terra. Vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Deus disse, Deus é fiel ao que ele diz. Ele cumpre aquilo que ele promete. Nós lemos em Isaías 55, quando Deus, falando da sua fidelidade, ele diz: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Esse é Deus da fidelidade. Ele havia falado a Elias, e Elias continuou crendo. Finalmente, na 7ª vez, o servo de Elias disse: eis que se levanta do lado do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Versículo 44. Sobe, eis que se levanta da terra uma nuvem pequena. Quando você
Meu irmão, minha irmã, quando você é uma pessoa de oração, Deus sempre lhe mostrará a direção da qual a sua resposta virá, mas não esqueça do que você deve fazer. Nunca esqueça disso. A direção que Deus dá para você. Pare de sofrer influências dos outros que não compartilham a mesma visão que você. Você está crendo, mas tem pessoas que não estão. E você está sofrendo influência delas. Você está compartilhando a sua fé com pessoas que às vezes não estão no mesmo reino, você está em julgo desigual. No capítulo 3 do livro do profeta Amós, no versículo 3, quando ele está fazendo as perguntas retóricas, ele faz uma pergunta assim: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Quando o servo de Elias não compartilhava a visão de Elias, Elias mandou voltar. Ele não estava compartilhando a visão. Olha, não vi nada, então volta. 7 vezes. Isso fala de um número completo. Chegou o momento em que ele teve que buscar algo. E ele disse: eu estou vendo só uma coisa tão pequena. Uma nuvem ali, tamanho da mão de homem. Era tão pequeno. Era tão pouco. Qual a diferença que isso ia fazer? Olha, às vezes, nós ouvimos muitas vozes conflitantes. Nós cremos, mas eu tenho que pensar que fulano é muito sábio. Fulano estudou mais do que eu. Fulano... Ouça, se Deus está falando, não subjugue essas coisas. Quantas vezes nós pensamos que podemos interpretar a Bíblia? Bíblia não se interpreta. Palavra de Deus não se interpreta. Você pode interpretar Camões, Dante Alighieri, você pode interpretar Machado de Assis, você pode interpretar quem você quiser, mas Bíblia, ela vem a palavra de Deus por revelação. O Espírito Santo tira o véu que encobre a palavra. Elias não quis ouvir vozes de fora. Ele botou a cabeça entre os joelhos e assim ele se desligou de vozes que causam dúvidas, que causam confusão. Ele saiu deste âmbito daqui, deste barulho daqui, até que ele ouviu. Ele procurou ouvir a voz de lá do interior, aquela voz que tinha dito para ele: sobe, apresenta-te a Acabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. A parte de Elias era ir a Acabe. A parte de Deus era enviar chuva sobre a terra. Você faz a sua parte e deixa que Deus vai fazer a dele. Você prega a palavra, mas quem vai salvar as almas é Deus, porque ao Senhor é que pertence a salvação. Precisamos nos colocar em posição de parturiente. Elias entrou em trabalho de parto através da oração. Ele sofreu, ele gemeu. Afinal de contas, a dor era provocada, sim, por algo que estava dentro dele e ele devia dar à luz. Era algo novo, era algo que todo mundo precisava, que todo mundo esperava. A dificuldade pela qual você está passando agora, meu irmão, é real. Não é mentira que você está com dívida. Não é mentira que você está ilegal no país. Não é mentira que você tem carta de deportação. Não é mentira que você está sem emprego.
Não é mentira que você está com pessoa enferma na família. Isso tudo é real. Isso não é virtual. Ela existe. E o que está acontecendo é uma tempestade em seu espírito. Se você não botar isto para fora, não vai chover. Mas você tem que botar isso para fora aonde, meu irmão? Aonde? O que foi que Jesus Cristo ensinou mesmo? Você não pode esquecer que Jesus Cristo é o seu mestre. Você é discípulo. O que foi que ele disse? Quando vocês estão juntos, vocês oram assim: Pai Nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Por quê? Quando alguém vai parir um filho, não vai para no meio da rua, nem na praça, vai para um lugar onde ele fique pelo menos mais íntimo. Quando você está com a dor muito grande, no meio de um emaranhado de problemas, você precisa parir o que Deus disse no seu coração. Você tem que parir e todo parto é feito com dor. Vá para o seu quarto. Fale com o seu Deus. Entre no seu quarto. Quando você entrega a Ele toda a sua ansiedade. A ansiedade, ela é o oposto da fé. É preciso que você saiba que você tem que se mover com segurança na palavra de Deus. Não é numa quimera, nem em alguma profetada que você ouviu. Talvez você está sendo movido por profetada. Fulano disse isso, ciclano disse isso, o outro disse aquilo. Você tem que saber o que é que Deus diz. O que Deus diz está escrito na sua palavra. Se você um dia rendeu o seu coração a Jesus Cristo, creu, confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, se arrependeu dos seus pecados. Você tem o Espírito Santo, você é feito filho de Deus, você é filho de Deus, acabou, você tem pai. Você é filho de Deus. Você não é filho de Deus porque você é bom, porque você é maravilhoso. Você continua sendo o pecador safado que você é. Mas agora você tem um caminho novo para andar. Agora você tem um pai que lhe dá um espírito que vai trabalhando em você para fazer de você um filho de Deus igual a Jesus. Entre no seu quarto. Vá parir através dessa fé de uma palavra que Deus lhe deu. Jesus Cristo diz: vinde a mim, vós que estáis ricos, não. Vós que estáis felizes, não. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se eu estou carregando talvez esta cadeira, muito tempo, eu vou ficar cansada. Mas se eu carregar este sofá que eu estou vendo aqui do meu lado, eu vou estar sobrecarregada. Significa que eu não posso mais andar. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você quer algo melhor? Segure esta palavra, creia nesta palavra. Ela está escrita e foi dita para nós. Então, eu quero neste momento fazer uma breve oração com você, assim. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós chegamos para o Senhor com a mão totalmente vazia de bênçãos, mas cheias de dor, cheia de problema, cheia de ansiedade, Senhor, e até de angústia. E nós queremos entregar tudo isso para Ti. E Te pedir, Senhor, que nós possamos ficar firmes na certeza de que Tu és o nosso Pai, o nosso provedor. Foi Jesus Cristo que disse: se teu filho pedir um pão, tu não vais dar uma pedra.
Se pedir um peixe, tu não vais dar uma serpente. Então, Pai, nós, aqui neste momento, estamos entregando a nossa causa nas tuas mãos. Vem, Senhor, com tua mão poderosa de Pai, livra-nos desta situação, preenche esse vazio e sei glorificado na nossa alegria. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.